Mateus 16, lá no verso 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Filho do Homem aqui, ele está se referindo a si mesmo, porque era uma das maneiras como no Velho Testamento se profetizava a respeito dele. 14, e eles responderam: bem, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Se você está vendo Almeida, está: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, né? Bar é filho, né, no grego. Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Então aqui Jesus ele faz uma pergunta interessante. Ele já estava há um tempo andando com os seus discípulos, né? Os discípulos já haviam visto os sinais, né? Muitos milagres já haviam acontecido, mas chega um momento crucial, onde Jesus decide colocar esses discípulos na parede. E é interessante porque muitas pessoas elas vêm para a igreja e começam a andar e aprendem o crentez e aprendem a levantar a mão e dar glória e aleluia, mas elas ainda não se posicionaram, né? E aqui é um momento onde Jesus chega para eles e fala: olha, o que eu sou para você, né? Porque você sabe, irmãos, ninguém que conheça a história, ninguém que tenha um mínimo de cultura, nega a existência de Jesus, né? Se você pegar todas as religiões, você pega o Espiritismo, você tem lá o Evangelho segundo Allan Kardec, você pega os muçulmanos, né? Eles têm Jesus como um dos profetas, o Alcorão faz menção a ele, você vai ver, não há ninguém que negue, né? Aliás, até o ateu, ele considera que Jesus existiu, né? O nosso calendário romano, ele é dividido em antes e depois de Cristo. A questão é que esse não é o conhecimento que produz o objetivo que Deus quer na nossa vida. O conhecimento a respeito de Jesus, que vai produzir a salvação do homem, é o conhecimento de Jesus como o Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, irmãos. Cristo significa o Redentor, o Salvador. Então, por isso que ele fala: tu és o Cristo, né? A gente fala Jesus Cristo como fosse o nome e sobrenome. Eles não tinham sobrenome. O sobrenome de Jesus era filho de José e Maria. Era a maneira como as pessoas eram distintas, né? Mas quando aqui Simão fala: tu és o Cristo, ele está dizendo: você não é apenas um rabi, você não é apenas um mestre da lei, você não é um bom homem, como muitas pessoas falam, você não é alguém com bons ensinamentos, você é o Salvador. Amém? Então essa é a diferença que vai fazer para aqueles que têm revelação a respeito de Jesus como o Salvador. Então não adianta você ver Jesus apenas como o bom mestre, né? Interessante que você pega lá o jovem rico que chega até Jesus. O jovem rico via Jesus como um bom mestre, né? Ele chega e fala: bom mestre, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos, né, chegaram para Jesus? O próprio Judas chamava Jesus de mestre. Talvez Judas não acreditava que Jesus fosse o Salvador, o Filho de Deus, que era enviado para nos salvar. Mas aqui há uma distinção importante. Então, veja, Jesus, ele emparedou aqui os discípulos e falou: olha, já está na hora de vocês saberem quem de fato eu sou. Vocês já viram muitas coisas, mas vocês agora precisam ter uma revelação. E essa revelação é que vai, na verdade, cumprir o propósito de Deus. É o que vai incluir você no céu. Qual que é? Saber que Cristo é o seu Salvador. Amém?
É interessante, porque parece simples, mas muitas igrejas apresentam Jesus não como Salvador, mas como o bom mestre. O que é o bom mestre? Você vem aqui para o culto e você fala assim, ó, eu estou cheio de problema aqui, né? Então, eles, apesar de falar que creem no poder de Deus, eles falam, vamos orar então, porque Jesus vai te salvar, Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Bem, esse é aquele que entende Jesus como Salvador. Mas tem gente que fala, não, então vamos ver aqui, vamos fazer um curso aqui de como ser uma pessoa melhor, né? Esses entendem Jesus como um professor. Agora eu pergunto para você, quem está morrendo afogado, ele quer um Salvador ou ele quer 10 passos para aprender a nadar? Os irmãos percebem a diferença? Então a abordagem com relação a quem é Jesus, e talvez eu usando esse exemplo aqui, você possa analisar quem Jesus é para você. Será que Jesus é o Salvador? O Salvador, irmãos, para você entender, é aquele onde você chega nos limites e no esgotamento da sua força, da sua capacidade, né, dos seus talentos, e você fala, não dou conta, então, por favor, eu preciso que alguém, ou você vem me salvar, ou eu vou padecer completamente. Então, esse é o Evangelho, irmãos. Amém? Quantas pessoas estão tentando ainda merecer a sua salvação? Então, quem está tentando merecer ainda não entendeu que Jesus é o Salvador. Porque veja, toda vez que, vamos pegar o exemplo aqui, né, do cara que está se afogando. Ele não quer aprender a nadar, ele quer alguém para dar a mão e tirar ele da piscina, né? Agora, se ele está tentando aprender a nadar ali, ou seja, não preciso de Salvador agora, deixa eu tentar por mim mesmo fazer isso aqui. Não é isso que Jesus veio fazer, irmãos. Sabe, esse foi o problema dos fariseus. Porque os fariseus, eles conheciam toda a lei, né? Não existiam as disciplinas seculares como nós temos hoje, de ciências, matemática. A única coisa que as crianças aprendiam na escola era a Bíblia, era o Torá, né? Então, uma criança até os 10 anos de idade já sabia o Pentateuco de cor, irmãos. Os 5 primeiros livros da Bíblia ela sabia de cor. E aí, até os 10. Aí o rabino ia lá, escolhia alguns lá, aí aqueles até os 15 anos, eles iam ter decorado todos os outros profetas, né, que é o que nós conhecemos como o Velho Testamento. Então o fariseu, ele conhecia toda a Bíblia, e na cabeça dele ele fazia tudo certinho. Pergunto, quem faz tudo certinho precisa de Salvador? Pois é, exatamente essa questão. Por isso que chegaram para Jesus uma vez, os fariseus, e falaram, Jesus, como que é o negócio? Você fica andando com prostituta, você fica andando com os publicanos, os pecadores? Jesus falou, pois é, exatamente, porque o médico, ele não é para os que estão sãos. O médico é para quem está doente. O problema é que o fariseu era muito doente, mas ele não sabia. O fariseu não sabia que era doente. Na cabeça dele, ele cumpria toda a lei. O que o jovem rico falou para Jesus? Eu cumpro a lei desde pequenininho. Meu irmão, criança peca desde cedo. Mas ele, na cabeça dele, ele cumpria a lei desde pequenininho, né? Mas Jesus, você sabe, Jesus é muito nobre. Ele falou, vamos ver então, vamos dar corda para ver até onde essa conversa vai. Mas eu quero, o que eu posso fazer ainda mais? O cara já era perfeito, mas o cara já cumpria toda a lei, mas ele queria ser perfeito. E aí Jesus falou o que para o jovem? Vende tudo que você tem e me segue. O negócio era dinheiro ali? Nada, era hipocrisia. Ele falou, olha, você não dá conta de cumprir nem o maior de todos os mandamentos, que amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Porque você não aceita vender o que você tem para seguir a Deus. Então você não dá conta de cumprir nem o maior mandamento de todos. Você vem falar para mim que você cumpre toda a lei? Então veja, aqui nós temos então o começo da vida cristã. O primeiro passo para você se denominar um crente, é você ter a revelação de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, né? É claro, se você perguntar para qualquer igreja de crente, ele vai falar, olha, você tem que, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele vai falar, é só aceitar Jesus como Salvador. Na prática, às vezes é diferente, né? Eles falam que você tem que cumprir um monte de requisitos para ser salvo. Mas, basicamente é isso. Essa é a revelação que nós consideramos, né, a porta de entrada, a experiência pessoal com Jesus Cristo. E é interessante que ela não é uma experiência que parte do humano para Deus, mas é parte de Deus, porque Jesus fala aqui para Pedro, bem-aventurado é Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue quem te revelou, ou seja, isso não é fruto
de um raciocínio lógico, não é fruto da sua natureza humana, mas foi o meu Pai quem te revelou. Tem uma outra versão que está: o Espírito do meu Pai te revelou. O Espírito Santo quem te traz essa revelação. Então veja, porque a Bíblia fala que não fomos nós quem escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. Então Deus, por alguma razão, pela sua graça e misericórdia, Ele decide nos permitir abrir os nossos olhos para poder enxergar o Cristo, né? Para enxergar o seu enviado. Essa é a experiência a experiência de entrada, né? A experiência de revelação. Então todo aquele que é crente, que é nascido de novo, a condição, né, sine qua non, a condição indispensável para se tornar um crente é ter a revelação de que Cristo de que Jesus é o Cristo, né? Jesus é o Salvador. Até aí, so far so good, né? A questão agora é que a ideia de Deus não é que a revelação pare aí. Então nós estamos falando aqui do nível mais básico, e como eu falei, você sabe, como trazendo na questão da maturidade cristã, né? A primeira revelação talvez de uma criança, né, é o conhecimento a respeito dos seus pais, mas não, Deus não quer que a gente pare por aí. Então, o segundo passo para quem começa nessa revelação, e tem que ser nessa ordem: primeiro você tem que ter a revelação de Cristo, né? Então, é lá no 18 agora. Pois eu te digo agora que você é Pedro, né? Veja, Simão Barjonas. Simão, no grego, significa aquele que, no hebraico, perdão, Simão é hebraico. Aquele que ouve. Simão é aquele que ouve. Então a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Isaías fala, né, como crerão se não há quem pregue. Então a primeira mensagem, todos nós éramos aqueles que escutam, amém? Mas quando você tem a revelação, agora Jesus fala o seguinte: pois eu te digo que você é Cefas. Não sei na versão de quem está Cefas, mas Pedro significa pedra, né? Ou Cefas. Pois agora que você tem essa revelação, você se tornou uma pedra. A Bíblia fala lá no livro, o próprio Pedro escreve depois nas suas cartas que nós somos pedras vivas, né? Aliás, Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina, é o fundamento. E nós somos pedras vivas que somos edificados como uma casa espiritual de Deus. Então, quando você tem essa revelação, a sua natureza é transformada. Você deixa de ser apenas um ouvinte. Agora você é uma rocha, você é uma pedra, você é imutável. Você não é mais levado de um vento para o outro, mas você está agora firmado no firme fundamento dos apóstolos, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, veja, a ideia... Olha a progressão aqui, né? O avanço do conhecimento. Então, depois que nós deixamos de ser apenas ouvintes, nós nos tornamos firmes, nos tornamos como pedras, sabe? Isso é tão difícil nos dias de hoje, porque nós vivemos aquilo que eu denomino como a geração micro-ondas, ou geração fast food, geração tudo para já, e é a geração do descartável, né? Eu, quando vim aqui para os Estados Unidos, tinha uns descartáveis tão bons que eu queria lavar eles e guardar. Porque, quem já viu descartável, você não lembra, mas descartável no Brasil é ruim demais. Mas veja, nós somos uma geração onde as coisas elas são usadas e descartáveis. O supermercado aqui na esquina fechou, não tem problema, tem mais 1000 aqui nessa rua. Essa igreja aqui não está legal, então tem mais 1000 ali para poder te atender do jeito que você quer. Irmãos, nós precisamos entender que você só vai desfrutar da bênção e da vida cristã, você só vai se tornar alguém maduro quando você for pedra. Então Jesus, ele promoveu Pedro aqui, não era nem Pedro, promoveu Simão. Olha, Simão, até hoje você era só aquele que escutava um, escutava outro, escutava aquele, escutava no YouTube, o pregadorzinho lá, não sei o quê, escutava no Instagram, mas agora que você teve essa revelação, você se tornou uma rocha, você se tornou uma pedra, você se tornou alguém estável, alguém confiável, alguém cuja natureza não fica mudando de uma hora para outra, mas você tem estabilidade. E essa é uma característica de maturidade, irmãos. Já viu como que criança muda de ideia? Se eu fosse atender todos os desejos do meu filho, eu espero. Se uma semana depois ele continua repetindo a mesma coisa, aí eu faço. Mas é tanta ideia que vem. E hoje cedo a minha filha tropeçou na escada lá em casa, começou a chorar.
e fez aquele escarcéu. Você sabe quando o choro é de verdade, sabe quando é manha, né? E era um choro de verdade. Mas dali a 2 minutos, o Anthony foi mostrar um vídeo para ela, já acabou o choro, já tinha esquecido tudo que tinha passado, né? Então veja, é normal de criança, irmãos, é normal. Foco, né? Uma coisa interessante também que eu estava vendo, né? Eu estava discutindo com a minha esposa sobre o TDAH, né? Que é, eu falei para ela, a gente estava conversando de neurociência, que casal que conversa neurociência, né? Ô Jesus Cristo, que o TDAH, na verdade, é a falta de foco, que tudo chama atenção. E é muito normal nas crianças, né? Porque você fala, pega uma água para mim lá, ela vai indo aqui, aí no meio ela viu ali uma garrafa, já desvia, já esqueceu tudo que ela ia fazer. É normal, porque para a criança, mas à medida que nós vamos nos tornando maduros, nós temos que ter foco, objetivo. Nós não podemos ser esses ouvintes, onde qualquer coisa chama atenção. Então, quando nós temos a revelação, nós temos uma mudança de natureza. Nós nos tornamos pedra. Então, você pode avaliar a maturidade cristã de uma pessoa pelo tanto que ela é constante. Será que... Você sabe, tem pessoas que são constantes em muitas coisas, mas chega na igreja... você sabe como é que é, Jesus não gosta de sacrifício. O problema é que o sacrifício dele é tirar a coberta e levantar cedo no domingo. Não, então, veja, nós precisamos entender que nós somos pedra. Deus só consegue edificar com pedras. Se você não tem ainda a natureza de pedra, se você ainda é uma massinha, você não tem como. Como é que você vai suportar peso? Como é que Deus vai fazer as coisas na sua vida acontecer? Não tem como, porque Deus quer nos forjar para grandes coisas, mas você precisa ter a mesma natureza dele, né? Como pedras edificadas, né? A Bíblia fala que nós somos, o Pedro depois ele escreve nas suas cartas que nós somos uma edificação, uma pedra que é edificada, é claro, ela está em cima de outras pedras, ela tem pedras do lado, mas ela tem pedras em cima também, ou seja, você faz parte de um contexto, mas você precisa aprender a aguentar a pressão também. Então Jesus ele fala, bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi algo natural, mas foi meu pai. E agora eu te digo que você é Cefas, você é uma pedra. E sobre esta pedra, agora que pedra é essa? A revelação. A revelação de Cristo, né? Porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que Cristo é a pedra de esquina, ou seja, é a pedra angular. Você sabe, não sei se hoje em dia fazem mais isso, hoje tudo é laser, né? Mas quando você ia construir, você media ali onde que ia começar a edificação, você fincava uma pedra, e aí dali você traçava a linha, onde ia construir o muro, tudo, né? Então é aquela pedra fundamental. Então Jesus isso é chamado de pedra de esquina, porque ela fica no ângulo, né? Então Jesus é essa pedra fundamental, essa é a revelação. Então ele fala, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Só uma curiosidade, irmãos. Essa é a primeira vez na Bíblia que a palavra igreja aparece. Interessante, que ela vem depois da revelação de que Jesus é o Cristo, que também foi o primeiro momento. Foi o primeiro momento na Bíblia onde Jesus ele é reconhecido como o Cristo. Então agora que você entendeu quem eu sou, eu vou te dar a conhecer qual que é o meu projeto, qual que é a minha missão, qual que é o meu objetivo. Eu vim para essa terra para morrer pela minha igreja, para que seja estabelecida a igreja, assim como Adão dormiu, já falei, é bonitinho, né? Morreu por 3 dias, e de Adão foi, por 3 dias não, a Bíblia não fala, e de Adão foi tirada Eva, assim Jesus também morreu, e de Jesus foi tirada a igreja. A Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão. Então veja, agora que você sabe quem eu sou, eu posso te contar o que eu vim fazer. Eu posso te contar o meu plano. Eu posso mostrar para você. E é lindo porque Jesus ele fala, olha, eu já não vos trato como servos, mas como amigos. Porque aos servos o Senhor não dá a conhecer os seus planos.
mas vocês são os meus amigos, por isso eu compartilho tudo aquilo que eu vim fazer. Irmãos, aqui é o segundo estágio. Infelizmente, são poucos que conseguem enxergar a igreja como o propósito de Deus. Aliás, infelizmente, tem um bando de louco aí na internet agora de desigrejado e que fala que a igreja é ruim, igreja é coisa do homem, de fato, a igreja é do homem. Mas esse cara que está falando também se converteu porque um homem pregou para ele. Sabe, a maneira como Deus decidiu edificar era com homens. Aliás, essa é a grande pedra de tropeço de nós, porque nós precisamos reconhecer que somos imperfeitos, para não exigir perfeição dos outros, e assim nós convivemos dentro da igreja, um lugar de tolerância e aceitação, ou em outras palavras, um lugar de graça. Amém? Qual que é o problema dos desigrejados? É que é perfeição, porque aqui tem defeito, ali tem defeito, tal fulano me decepcionou, e você nunca tem defeito nenhum, né? Você nunca decepcionou ninguém. Então é esse grande exercício que está lá no Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você já parou para pensar que a igreja é um grande desafio de uma autoanálise para que você mesmo possa chegar à conclusão de que eu não mereço, eu não tenho qualidade nenhuma, eu não posso exigir de ninguém o mesmo padrão. E aí Deus olha para todo mundo e fala, agora sim, agora eu posso abençoar todo mundo. Porque não é por merecimento, é por favor, é de graça. Deus não abençoa a gente porque a gente é bom. Deus abençoa porque Ele é bom. Amém? Esse é o princípio da Bíblia. Então o desafio da igreja é justamente esse, é um exercício de humildade. Você sabe, arrogante não dá conta de andar aqui. Aí, como eu falei, o arrogante ele está sempre exigindo dos outros, né? Sempre exigindo qualidades que não existem. Então veja, por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados aqueles que são humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe, há uma história, a Bíblia fala de 4 leprosos que estavam andando pelo caminho aí. 4? Veio agora na cabeça. Será que era 10? Mas tem uma história com 4, não tem? Os 4 leprosos é o que tinham ido na quando Israel estava cercado. Essa história são 10. Verdade, são 10 leprosos. Espero que seja essa história. Você vai ouvir a moral da história, você vai entender. Onde eles vão até Jesus, e Jesus cura todos eles, certo? Esses 10 andavam juntos, porque leproso, irmão, eles não podiam ficar dentro da cidade, né? Era contagioso, não existia cura, né? Então eles eram segregados, né? Ficavam para o lado de fora da cidade, e as cidades eram fortificadas, imagina, à noite eles ficavam para o lado de fora mesmo, né? Mas também nenhum inimigo ia atacar eles, porque eles tinham lepras, até os ladrões tinham medo de roubar. Pensa que esse é o fim de carreira mesmo, né? Nenhum ladrão quer roubar você, né? E eles andavam juntos, porque estavam lá, não tinha nada. Aí Jesus vai lá e cura eles. E aí eles saem, né? Um volta, agradece, aí eles saem, e aí um fala assim, eu não posso andar com você porque eu sou samaritano. Quer dizer, quando está todo mundo lascado, não tinha diferença. Todo mundo andava junto. Né? Agora que eu estou limpinho, não, aí você é corintiano, eu sou palmeirense, aí tinha problema. Então essa é a questão da graça, é você conseguir, você reconhecer que você é um leproso e não ter problema de andar com outros leprosos. Os irmãos estão me entendendo, sabe? Agora, a partir do momento que eles estavam curados, não, porque eu não posso andar com você, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Então a igreja é isso, irmãos. Eu estou fugindo do assunto, né? Veja, então esse é o segundo nível de revelação. Uma vez que você entendeu que Jesus é o Cristo, uma vez que você se tornou uma pedra, agora Jesus está mostrando o projeto dele, que é a igreja, irmãos. Nós precisamos, irmãos, entender o projeto de Deus como igreja. Então, eu estou falando aqui, estou fazendo um paralelo, né, com a maturidade natural, né? Falei, o nível de infância, a criança quando reconhece os pais, né, a nossa revelação de Cristo. Mas digamos que quando você começa a reconhecer a igreja como, estou falando, irmãos, a denominação, não estou falando desse prédio, não estou falando placa, não estou falando organização, eu estou falando quando você consegue enxergar a igreja de Cristo, quando você consegue enxergar
a igreja como projeto de Deus para a salvação, aí provavelmente você está entrando na adolescência espiritual. E esse é um momento crucial, irmãos. Por quê? Porque nós precisamos entender que Deus tem um projeto, como eu comecei falando aqui. Bem, a vontade de Deus não é apenas te salvar, porque se fosse só salvar, você está salvo, você posso ir, né? Não, existe algo que Deus deseja fazer conosco aqui na terra. Aliás, deixa eu dizer, o homem não foi criado para ser salvo. Ninguém gritou herege, tá bom. Veja, Deus quando criou o homem não precisava de salvação. O homem passou a necessitar de salvação quando? Quando ele peca. Amém? Mas Deus não criou o homem para pecar. Então, o homem não precisava de salvação quando Deus criou o homem. Então, quando você quiser entender o que Deus quer fazer conosco, não adianta você olhar aquilo que ele falou ali depois que o homem pecou. Você tem que olhar antes. E é fácil, porque são só 3 capítulos na Bíblia. Para falar a verdade, que Deus fala mesmo o propósito para o homem, são 2 capítulos. É Gênesis 1 e 2. Aí no 3 o homem já peca. Mas você quer entender o propósito do homem, de Deus para o homem? Está lá antes dele pecar. Porque o homem foi criado perfeito para o seu propósito. Ele se tornou imperfeito quando ele peca. Mas uma vez que Jesus nos resgata, nós agora temos que restabelecer o propósito de Deus, né? A pastora Luiz conta uma historinha que simboliza muito bem isso. Vamos supor que você tenha 2 filhos pequenos e você arruma eles e vai para o shopping. Esse negócio de se arrumar para ir para o shopping é bem do Brasil também, né? Mas tá. Você arrumou as crianças para ir para o shopping, aí você vai com elas até a porta de casa. Antes de entrar no carro, você lembra que você esqueceu a chave dentro da casa. Aí você entra para buscar a chave, no que você volta, as crianças se sujaram na lama. E aí ele fala assim: bem, você pode ir com as crianças sujas de lama para o shopping? Aí as pessoas falam, não. Aí ele fala, agora você precisa levar, elas não estão aptas para cumprir o propósito. Aí vocês levam ela para casa de novo, entra em casa e vai dar banho nelas. Aí lá no meio do banho, você sabe como é criança, né? Ela não gosta de tomar banho, mas depois que está no banho não quer parar, né? Fala, não, papai, está tão bom aqui no banho, eu não quero fazer mais nada. Não, você tem um propósito para cumprir. Qual que era o propósito? Ir no shopping. É bobinho o exemplo, mas é interessante, porque nós somos criados com um propósito. Agora, é claro que o homem, quando se suja no lamaçal do pecado, ele não está apto a cumprir o propósito. Mas uma vez que a questão do pecado foi resolvida na cruz de Cristo, agora nós temos um propósito. O problema é que os crentes esquecem isso e param lá na infância espiritual, param na revelação de Cristo, que é muito bom, mas como eu falei, filhos que são crianças imaturos, eles não cumprem o objetivo, eles são vulneráveis, eles não são ameaça para o inferno. E veja, Deus tem um propósito para a sua igreja. Nós somos chamados com um propósito. Então, essa revelação é importante que a gente tenha, sabe? Nós precisamos acordar e entender que a vida não é só tomar banho, ou seja, não é só ficar indo no culto e cantando, que é muito gostoso, sabe? Mas há um projeto de Deus para nós como igreja. Nós temos que ganhar essa geração, nós temos que saquear o inferno, temos que ganhar as pessoas, irmãos. E essa é a característica dos filhos maduros. Talvez você pense, não, mas isso é só para o pastor, é só para o missionário, é só para o profissional da igreja. Não, absolutamente, irmãos. O mandamento é para todos os crentes. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, você não precisa sair igual um doido, não, irmão. Nós fazemos isso de uma forma muito coordenada. Eu mesmo, por mim mesmo, nunca daria conta de implementar algo disso. Por isso, a igreja, né, nós entendemos que nós fazemos isso com a igreja. Nós fazemos isso de forma coordenada. Jesus ele tem um corpo aqui na terra, e esse corpo é a sua igreja. Deixa eu dizer, a minha mão, ela não sai fazendo o que ela quer, ela responde ao cabeça. Da mesma forma, os meus pés, eles vão aonde o corpo, onde a cabeça determina. Então é dessa forma, coordenada, porque você tem também aqueles que querem fazer a obra de Deus, mas quer fazer da forma mais louca do mundo. Não é dessa forma, é através da igreja. Sabe, eu falei que a primeira menção é aqui da igreja, mas
Nós já temos símbolos da igreja desde lá do Velho Testamento. Um dos símbolos da igreja no Velho Testamento é a Arca de Noé. E a Arca de Noé, né, como simbologia da igreja, Deus fala, ó, cai todo mundo para dentro, que eu vou mandar o juízo aí. Mais ou menos o que vai acontecer daqui a pouco. Tá? E aí o cara fala, não, mas eu gosto de andar de jet ski, do lado de fora da arca. Filho, você vai morrer. Ah, mas dentro da arca é muito apertado. A suíte que me deram lá no cruise, ela não tem vista para o mar. Problema teu, meu filho, é para você ficar lá dentro. Entendeu? Então o projeto de Deus é a igreja, irmãos. É nós andarmos juntos, de forma coordenada. Mas qual que é o papel da igreja? É fazer aquilo que é a continuidade daquilo que Jesus Cristo fez. A Bíblia fala que Jesus andava, ia por todos os lugares, ia curando os enfermos, ia anunciando as boas novas do Evangelho. Sabe, é isso que nós temos que fazer, irmãos. Quando a gente se reúne na sexta-feira, né, nas casas, em diversos pontos dessa cidade aqui, deixa eu dizer, não é apenas uma comunhão, é sim uma comunhão, e isso é muito precioso, porque lá na igreja de Atos, a Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, mas nós fazemos coisas com objetivo, nós somos intencionais, a nossa ideia é fazer a continuidade daquilo que era o ministério de Jesus, ia curando a todos, ia anunciando o Evangelho, ia libertando aqueles que são cativos. Será que tem algum cativo no bairro onde você mora, na região onde você mora? Será que tem alguma família lá na mão de Satanás? Será que tem alguém precisando de cura? Será que alguém precisa ouvir a mensagem do Evangelho? Esse é o papel da igreja. Amém? De você, a igreja é você. Eu sou do tempo de igreja tradicional, que os caras falavam assim, ligavam para o pastor e falavam assim, olha pastor, meu vizinho aqui, eu quero evangelizar ele, então eu vou marcar um jantar para você vir aqui falar de Jesus para ele. Era terceirizado. Não, irmão, é nossa responsabilidade. Nós somos a igreja, nós temos um projeto. Então veja, há um tempo de infância espiritual, onde Jesus é papai. Papai, eu quero isso, papai, eu quero aquilo, papai isso, papai aquilo. Mas chega um tempo que já virou Papai Noel. Não, irmãos, você precisa amadurecer. Entender que Deus não é apenas um gênio da lâmpada para fazer tudo o que você quer. Entender que a vida vai muito além daquilo que é os seus desejos e vontades pessoais. Nós somos chamados para uma obra que é maior, e glória a Deus, porque os meus planos eram tão pequenos, irmãos. E quando eu entendi os planos de Deus, eu fui inserido num contexto muito maior, muito mais valoroso. Quantas pessoas, irmãos, eu vejo às vezes com depressão, passando mal e assim, sentindo ansiosas, porque ela criou um loop na vida dela, onde ela não encontra mais vontade de viver, não encontra mais satisfação, realização, alegria. Irmãos, isso é o nosso pensamento, isso são os nossos projetos. A Bíblia fala que há projetos que para o homem parecem, caminhos que para o homem parecem bons, mas são caminhos de morte. Mas quero dizer que logo cedo eu descobri os caminhos de Deus, os projetos de Deus. E hoje eu não vivo os meus projetos. Hoje eu vivo um projeto que transcende não só os meus projetos, mas transcendem a minha vida, irmãos. Você sabe, por mais que o homem faça projetos, são projetos que duram uma vida, né? Eu nunca vi um cara planejando depois lá no céu o que ele vai fazer, o que ele vai ter. E foi tão engraçado, uma vez eu orando a Deus, pedindo coisas, né? Porque quem tem humildade pede, irmão. Só não pede quem é arrogante. Eu lembro uma vez que eu era criança, adolescente, eu perdi o passe de ônibus. Quem é o tempo do passe de ônibus? De ônibus. Não é outro passe, não. Eu perdi, rapaz, e morava longe da minha casa. Para não ter a cara de pau de pedir para alguém um passe emprestado, eu fui a pé, assim, uns 5 quilômetros. Porque pedir é coisa de humilde. Você tem que reconhecer que você não tem para pedir. Mas eu estava pedindo e Deus falou assim, por que você só faz planos para essa vida sua, para esse teu tão curto período de vida? Se o nosso relacionamento ele é eterno. Mas você já viu como a gente é tão imediatista, pede coisa para aqui e agora. E Deus queria fazer tanta coisa.
Abraão, Deus prometeu ser pai de nações. Ele em vida, nessa vida, só viu um filho. Mas na vida, na verdadeira vida, ele vai ver seus milhares de filhos. Mas a gente só pede coisa para esse tempo aqui. Então os planos de Deus, eles transcendem. Os planos de Deus são muito maiores do que qualquer coisa que a gente faça. E quando nós entendemos, quando nós enxergamos a igreja, quando nós vemos o projeto de Deus e entramos nesse projeto, há uma outra coisa também, o seu plano, ele depende muito de você, e às vezes a gente planeja mal também, então não estou nem considerando isso. Mas o plano de Deus é o plano de Deus, é Ele quem cuida, é Ele quem provê e é Ele quem implementa. Amém? Isso é bom demais, irmãos. Eu lembro quando eu vim para esse país aqui, assim, humanamente falando, eu vim sem nada, vim com 3 malas de roupa. Mas chegou aqui, as portas abertas, as coisas se encaixando, tudo funcionando, porque o plano era de Deus, não fui eu que planejei, Ele já havia preparado tudo. Aliás, Ele falou para mim para vir para cá em outubro de 2014, 3 meses antes de eu vir. Tinha falado para o Dedé 6 meses antes que eu ia vir para cá. Falei, como assim que você contou primeiro para ele? Ele ouviu de um profeta, né, que viria um casal aqui. Quando eu cheguei, Deus falou para ele, é esse aqui, ó. Olha como Deus está na frente, irmãos. Deus está na manhã. Esse é o projeto dele. Sabe? Então nós precisamos de abandonar a infância espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas não há problema nenhum nisso, como eu falei aqui. É muito bom a gente ver bebês e meninos espirituais. Mas há um tempo de amadurecimento. Há um tempo onde o filho se torna maduro, né? Como eu falei. E Deus deixa de ser só aquele gênio da lâmpada, realizador de desejos e de pensar só no eu. E você chega até a sala do pai e pergunta, pai, quais são os seus projetos? O que você está fazendo? Eu quero te imitar. Eu quero me inteirar, eu quero fazer parte, eu quero te ajudar. Né? Dia desse, eu estava operando no home broker lá em casa, meu filho falou, eu quero te ajudar. Eu falei, filho, deixa quieto. Mas é o desejo, eu fico pensando, como que sou eu também, né? Querendo ajudar a Deus. Né? Eu falo que a gente mais atrapalha do que ajuda, mas Ele aceita. E às vezes é um momento da gente começar a enxergar o projeto, enxergar a Deus. Essa é a fase de transição, da infância para uma adolescência. Não deu tempo de falar da maturidade, que é quando Jesus diz assim, e dar-te-eis as chaves do céu, e o que você ligar na terra, será ligado nos céus. Existe ainda uma posição de governo, mas essa já é a maturidade espiritual. Vamos por partes aqui, irmãos. Vamos falar da adolescência, do despertamento, né? De quando você deixa de de olhar para si e começa a olhar para um projeto que é muito maior do que os seus próprios planos, do que aquilo que você deseja. Você entende que você foi chamado para algo maior. Esse projeto é a igreja de Deus. Essa é a revelação. Amém? E a minha oração é para que nós sejamos uma igreja de pessoas maduras. Não apenas de crianças, né? E é triste como em muitos lugares as crianças se reúnem e sabe o que criança faz? Criança brinca. Tem muita gente brincando de ser crente. Trazer o cantor, e canta, e vamos fazer tal coisa, e faz. Mas existe um projeto, existe um mundo caído, que olha para nós. A Bíblia fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Que Deus podia agir, sim, mas Deus escolheu agir através de nós, manifestar a sua glória em vasos de barro. Eita Deus! Mas isso, se por um lado a revelação de Cristo é Deus quem dá, a revelação da igreja é uma decisão pessoal nossa, é uma escolha, né? Como Paulo falou, né? Há o tempo da meninice, mas há o tempo da maturidade.
Então é uma decisão pessoal nossa, começar a orar e compreender e discernir a vontade de Deus. É claro que a gente estuda também, né? Nós aqui na igreja temos a nossa escola bíblica, tem livros, você tem material, você estuda a Bíblia, você ora, mas eu quero dizer que é chegado o tempo de maturidade. Amém? E precisava dizer isso, mas se você quer um incentivo, o arrebatamento vai vir para os filhos maduros, que as primícias são os ramos que estão maduros. Quem não tiver maduro vai ficar para a grande tribulação, aí vai amadurecer também. Mas como a Bíblia diz, vai ser salvo como que pelo fogo. Espero que você entenda isso antes. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, vamos orar.